instituições de crédito que concediam as hipotecas de alto risco começaram a quebrar. E na esteira dessa quebradeira, quem também começou a ser impactado diretamente foi o setor bancário. Vários bancos começaram a sentir os reflexos de todo esse cenário, inclusive o Lehman Brothers, nome que ficou bastante conhecido quando se fala da crise de 2008. E falando de Lehman Brothers, que era um dos maiores bancos da época, no dia 15 de setembro de 2008 declarou falência e o governo dos Estados Unidos se recusou a interferir e ajudar o banco. E por conta do tamanho do banco após o colapso, instituições financeiras do mundo inteiro, como o Citigroup, Northern Rock e UBS, declararam prejuízos em seus balanços, agravando ainda mais a desconfiança do mercado. Tudo isso gerou pânico no setor financeiro e em diversos setores da economia de todo o mundo. E só para ter uma noção, bolsas de valores do mundo inteiro caíram em menor patamar desde o dia do ataque às Torres Gêmeas, em 11 de setembro de 2001. Esse foi um pequeno resumo de tudo o que aconteceu em 2008. Eu fico por aqui e você continue na programação da BMC News. BMC News, informação que gera valor. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao BMC Market dessa quinta-feira. Hoje é dia 13 de julho de 2023. Estamos chegando aqui com os principais destaques, os principais assuntos que estão movimentando o mercado financeiro, olhando para o Ibovespa, fazendo de tudo para chegar ali, tocar os 120 mil pontos novamente. Tivemos a máxima intradiária, 119.739 pontos num dia de otimismo no mercado, um dia onde os investidores têm mostrado apetite ao risco, buscando investimentos no Ibovespa, trazendo essa perspectiva de alta. Desde o comecinho da manhã a gente já via essa movimentação de alta no Ibovespa, também puxado por alta de commodities, puxado por alta no minério de ferro, alta também, leve, sim, no petróleo, e a gente vendo que essas empresas também fazendo alguma movimentação no mercado financeiro. Também alguns dados mais micro, podemos dizer assim, dados de prévias operacionais das companhias ligadas ao setor de construção seguem imprimindo um ritmo e uma sensação um pouco melhor para esse setor, tanto é que a Cyrela é a empresa que mais sobe no Ibovespa nesse momento, mais de 7%. Inclusive, ao longo, desse pregão de hoje, ela acabou figurando aí entre a maior alta do Ibovespa, também depois de relatório reprecificando a ação da companhia. Mas a temporada parece que está propícia para as empresas de construção, principalmente num momento em que se discute não só se vai cair, mas já a magnitude da queda do juro agora em agosto. Se, por um lado, o Banco Central vem sinalizando um início de corte de juros mais conservador, com 0,25, o mercado também acredita nesse movimento um pouco mais conservador. A ala do governo, a ala econômica do governo, pede mais. O ministro Fernando Haddad disse mais cedo que espera que haja um corte um pouco mais aprofundado, não 0,25, pede 0,5 ponto percentual de corte de juros na próxima reunião do Banco Central. Engrossou o coro a ministra do Planejamento, Simone Tebet. Ela pediu também 0,5% de corte de juros. E, inclusive, ela deu até os argumentos. Ela falou que não é possível o Banco Central não começar a baixar o juro em agosto e que seja meio ponto percentual, porque 0,25 vai mostrar uma sinalização de que a gente não consegue chegar nos 12% até o fim do ano. Diz que depois da reforma tributária, arcabouço fiscal já apresentados em tramitação no Congresso,
não é possível fazer esse corte de 0,25 ponto percentual. Então a gente vê, né, integrantes do governo já fazendo uma sinalização, um pedido um pouco mais enfático por queda de juro e por uma queda de juro mais aprofundada. A gente sabe, e vem falando isso ao longo aqui do nosso BMC Market, que o mercado é aquela criança mimada, que se você dá o dedo já quer a mão, o braço e um pouquinho mais. Então, se o Banco Central começar já dando meio, posteriormente, nas outras reuniões, na reunião de setembro ou na outra reunião mais para frente, já vai querer mais do que meio ponto percentual. Então, é muito natural que o Banco Central já comece esse ciclo de corte, colocando um pezinho ali na água, tirando 0,25 ponto percentual. Campos Neto, inclusive, que foi convidado a comparecer na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, mais uma vez, e essa participação dele estava prevista para o comecinho de agosto, logo na volta do recesso parlamentar, por volta do dia 4 de agosto. Mas hoje o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, diz que essa data mudou. Agora Campos Neto vai comparecer ao Senado no dia 10 de agosto. Ele não pode ir no dia 3, porque estaria no período de silêncio, que é justamente posteriormente a reunião do Banco Central, onde vai definir a taxa de juros. Diz que não tem dúvidas de que Campos Neto vai aceitar o convite e vai comparecer ao Senado de muito bom grado. Bom, tirando a parte política e toda essa movimentação que a gente vê de arcabouço, de reforma tributária, de todas as discussões sobre alíquota, sobre impacto, inclusive na economia brasileira, referente a essas pautas mais econômicas, a gente tem também cenário macro. Hoje a gente teve a divulgação do PPI lá nos Estados Unidos, confirmando, né, um processo desinflacionário, se a gente pode dizer assim, ou pelo menos indo na mesma perspectiva do CPI que a gente viu ontem, os dados bem melhores do que o esperado, mostrando ali que esse processo de desinflação nos Estados Unidos está sim acontecendo e que talvez o Banco Central americano só faça mais uma elevação de juros. Daqui 2 semanas, o Fed se reúne, dá mais 0,25 de aumento e depois vai ficando dado após dado, monitorando todos os indicadores que saem. Se nos Estados Unidos a coisa está boa, pelo menos da perspectiva inflacionária que está cedendo, a gente vê uma China desacelerando, a balança comercial da China mostrando, né, toda essa perspectiva de queda. As importações vieram menores do que o esperado, as exportações também menores do que o esperado, e isso acende, claro, um sinal de alerta. Se a China está exportando menos, é porque o mundo está demandando menos dos produtos chineses, e aí toda essa cadeia levando a crer que talvez tenhamos esse processo de desaceleração, não só na China, mas no mundo inteiro, comprando menos da China, comprando menos, demandando menos, e claro, todo esse processo impactando nas economias globais. Bom, são esses os principais assuntos que vamos repercutir aqui. O Marcos Saravalli já está aqui conosco para a gente começar esse papo. Daqui a pouquinho a gente tem convidada chegando também, mas vamos então para o papo com o Saravalli. Muito boa tarde, meu caro Marcos Saravalli. Ótima quinta-feira para você. Quinta-feira quente, né? Muito boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. Eu diria até que, para quem está aqui em São Paulo, ventos fortes aí nas ruas, empurrando, jogando tudo para cima, né? Inclusive o nosso Ibovespa. Para você que gosta de metáforas aqui. Não só em São Paulo, né? O Brasil inteiro teve vento. No Brasil inteiro o vendaval tá levando tudo. Tá mexendo. Vou te contar. Levante e sacode a poeira. E o Saravalli, se por um lado a gente teve até mesmo, claro, alguns estragos provocados pelos ventos, os bons ventos trouxeram otimismo para o nosso mercado hoje, né? Subindo quase 1,5 agora, 1,49 para sermos mais exatos o Ibovespa. Que bons ventos trazem os investidores novamente para o risco, ou não? Quem está sustentando novamente o nosso Ibovespa? É lógico, tirando um pouco das prévias, né, operacionais, que a gente tem falado aqui muito sobre
sobretudo construção civil. Hoje, um grande destaque positivo para a Cyrela no nosso Ibovespa. A JBS também vem chamando a atenção desde aí do anúncio oficial, né, da aproximação. E vários analistas recomendando, comentando ações da JBS, também ajudando a impulsionar com essa possível, vamos dizer aqui, possível listagem, né, porque a gente só pode confirmar depois que tiver tudo pronto. Mas construção civil se destacando pelas prévias operacionais. Não só os resultados, lembrando que a gente falou assim, essas empresas elas estão preparadas, então elas estão, por que elas estão vendendo muito? Porque elas estão com banco de terrenos adquiridos ao longo desses últimos 2, 3 anos e agora é o momento de lançamentos e de expansão de vendas agora. Mas mais importante que esse acho que é o principal ponto para ser estudado na Cyrela e nas demais empresas, é a velocidade de vendas. A velocidade de vendas está muito maior. Não é o número apresentado para as companhias, você precisa fazer um cálculo rapidinho. Mas o que acontece? A princípio, a população também está muito mais confortável hoje. Está saindo tanto consumidores, vamos dizer assim, mas também investidores. Então, a velocidade de vendas está muito boa. A gente já viu diversos indicadores, mas o caso também positivo da Cyrela acaba acelerando. Mas tirando essas companhias que têm talvez um pouco de peso menor no Ibovespa, lembrando que quem está sustentando hoje volta a ser Petrobras e Vale, né? Então, voltamos só agora, isso, né, Saravali? Agora as duas juntas, né, na mesma direção. Fazia muito tempo, né, que não tinha as duas na mesma direção. Petrobras numa alta talvez um pouco menor nesse momento, mas a Vale segurando. E tendo aquela leitura, né, mesmo com números bastante fracos, né, da balança comercial na China ao longo dessa madrugada, ao longo dessa noite, o mercado querendo ler o copo meio cheio aqui nas mineradoras, nas siderúrgicas, aqui no Brasil não tem sido diferente. Mas a gente sabe ainda que, de novo, resultados operacionais, daqui a pouco a gente vai ver as prévias aqui da Vale também, de operação, mas não deve ser tão animadores assim. Mas o mercado querendo olhar um pouco, talvez um segundo semestre, final de ano, um pouco melhor para a mineração como um todo. Mas eu fiquei bastante preocupado quando acordei e vi essa balança comercial bastante fraca, sobretudo em relação à parte das exportações. Como o Felipe falou, o mundo vai crescer num ritmo menor. Inclusive hoje, né, teve uma apresentação do FMI recentemente, falando um pouquinho sobre crescimento econômico mundial, né? O próprio FMI e outros órgãos já falando sobre um crescimento aí bastante modesto do mundo ao longo dos próximos anos, né? Ô Saravali, o FMI acha que o Brasil vai crescer ali perto, um pouquinho abaixo dos 2%, não está muito em consonância aí com os nossos atores do mercado, né? Talvez não tenha essa percepção de crescimento tão robusta, né, como a gente tem. Mas a gente falando das exportações lá da China, que você falou bastante coisa, eu fui anotando aqui para não perder, sabe? São vários assuntos. E agora voltamos os BRICS, né? Pois é, mas assim, falando da balança comercial da China, né, a gente viu o dado, né, tanto exportação quanto importação vieram bem abaixo do esperado, né, até mesmo trazendo essa perspectiva, mas parece que essa movimentação no minério de ferro acabou se dando porque o minério de ferro acabou aumentando a demanda lá dentro da China. A importação de minério de ferro aumentou 7%. Foi uma matéria que eu vi, inclusive, num site chinês, dizendo que a despeito da desaceleração das importações e exportações, a demanda pelo minério de ferro aumentou, né? A importação aumentou 7%. Então, talvez pode ter alguma movimentação nesse sentido, mesmo com todo esse cenário que a gente sabe da desaceleração econômica da China, mas se está aumentando a demanda pelo minério lá, talvez possa ser um sinal de alguma coisa que pode vir também mais para frente, né? Ou não. A leitura que a gente precisa entender isso a gente só vai ter a resposta ao longo do tempo, mas a última vez que eu vi, não tem muitas semanas, também os estoques que eu sempre falei, parece que o minério de ferro está chegando num piso, num low, e assim, consequentemente, as ações da Vale. Por que eu sempre falei isso, né? Tenho falado isso já há algumas semanas, já foi para R$70, já foi para 65, mas parece que realmente tem esse argumento. Para quem comprou a 65 a Vale, já está com alguns bons ganhos aí nesses últimos dias. Por que eu falei que estava chegando no low, né? De novo, olhando o filme passado ou a fotografia que a gente vai ver no balanço, não vai ser tão bom assim, vai ter queda, a gente já sabe disso.
Mas por que eu estava falando que podemos ter argumentos, né? Sem falar de projeção de China, de crescimento, de outros fatores. Se eu medir, um indicador não tão fácil de obter, mas super importante, que é o nível de estoques, não só nos portos chineses, mas dentro das siderúrgicas. E eles estavam batendo ali mínimas históricas recentes. Então, o que acontece? Pode ser que a gente não tenha um crescimento tão forte da economia chinesa, mas só dessas siderúrgicas voltarem seus estoques a uma média ou voltarem a comprar, como até como o Felipe falou, pode ser um movimento, né, um movimento técnico, um movimento de reposição dos estoques dentro das siderúrgicas, por sazonalidade, por algum movimento tentando aproveitar até o momento de preço. Então a gente pode ter esse momento de reestocagem, o que cria um piso para o minério de ferro e acaba criando um piso também para a Vale. Por isso que, por vários fatores, mas eu concordo, se elas estão se reestocando, é que também estão vendo um aumento de demanda, né, ao longo dos próximos meses. Tá? Então, é difícil de saber, porque é uma soma de fatores, mas eu acho que a gente hoje tem muitos argumentos, principalmente a Vale nesse patamar de R$65, hoje já está acima disso, mas quando a gente falou isso há 2, 3 semanas atrás, é que tinham muitos argumentos para acreditar que a gente estava chegando num low, né, e que a gente tinha muito mais upside potencial, que eu acredito que ainda tenhamos, do que downside nesse nível de preço. E um deles é o nível de estoques de minério dentro das siderúrgicas, que ainda estão muito baixos, como o Felipe falou. Isso se traduz na própria balança comercial, que a gente consegue ver elas começando a aumentar, acelerar a importação. O que, quando a gente fala de Vale, que é importante também, que não é uma questão de 2023, talvez da década, dos próximos 10 anos, a própria Vale tem falado muito isso para nós, analistas, é a questão, né, da descarbonização. Esse processo mas Marco, como assim, né? Se as siderúrgicas, mais ou menos, tá? Um pouco menos de 10% de todo o carbono, né, de todas as emissões de CO2 advém das siderúrgicas. Principalmente quando a gente fala de siderúrgica, a gente está falando de China. Então a China investe, polui muito, mas também investe muito em reduzir essas emissões. Quando a gente fala de siderurgia, como é que ela tem várias formas de reduzir, mas uma delas é comprando um minério melhor, de melhor qualidade, mais eficiente, e quem que tem esse minério melhor, né, em relação ao mundo é o Brasil, é a Vale. Então, ao longo do tempo, o nosso minério ele tende a ser mais demandado, ele tende a ser mais consumido e a Vale tende a ser beneficiada, até porque ela cobra preços maiores em relação a esse prêmio adicional. Então, ao longo do tempo, lógico que talvez não seja um impacto num mês especificamente, mas ao longo do tempo o minério da Vale também tende a ser beneficiado nesse movimento de descarbonização ou redução das emissões, né, de CO2 por conta das siderúrgicas principalmente. Perfeito, Marco Saravalli. Só para pontuar o pessoal aqui, né? A gente estava falando sobre o índice, né? Essa alta do índice. Você falou Vale, Petrobras sobem. A Vale sobe mais de 2,3%, a Petrobras 1,2%. E os bancos também estão subindo hoje, né? Num movimento em que está propício os mais pesados do índice, a gente pode falar assim, subindo. O Bradesco, inclusive, sobe mais de 3%, Saravalli. Então, essa aí é o meu lado crítico, né? Sim. Porque eu digo que tem um long short, né, feito. Eu acho que justifica no curto prazo o Bradesco subir, porque ele tinha caído muito, né? Mas se a gente pegar no longo prazo, eu não vejo racional, não vejo justificativa para o Bradesco continuar desempenhando. De novo, um dia ou outro, como hoje, pode ser que o Bradesco suba mais. Mas a gente olhar no acumulado, eu não vejo justificativa, racional, fundamento para justificar as ações do Bradesco subirem mais do que o Itaú, tá? Por vários motivos. Mas esse trimestre, é lógico que talvez o Itaú mostre que Itaú é sempre Itaú, né? Então vai mostrar que eles continuam sendo muito bons, muito rentáveis. Lógico que a base lembra que o ROI, a rentabilidade sobre o patrimônio do Bradesco foi horrível, né, nesse primeiro trimestre, esse último trimestre apresentado. E talvez apresente alguma evolução, mas ainda muito longe do seu par, do seu Itaú, né? Por isso que ao longo do tempo, no longo prazo, 1, 2, 5, 10 anos, eu acho que as ações do Itaú, por ser mais rentáveis, não necessariamente por ser mais barato, enfim, por ser mais eficiente operacionalmente, tendem a performar melhor do que o Itaú. Então, dias como esse, acho que no longo prazo deveriam ser exceção, né? Não deveria ser regra a performance melhor do Bradesco em relação ao Itaú. Mas lembrando também que o Bradesco foi penalizado, ainda é negociado um múltiplo um pouquinho mais baixo do que o Itaú. Então, existe esse fator técnico. Tá? No longo prazo, eu não vejo racional para esse movimento, né, ao longo do tempo. Ô Marco Saravalli, só para atestar e confirmar a sua teoria, não tem um movimento no ano,
o Bradesco não está ganhando do Itaú em valorização. Tá. Só, como é que está no ano? No Itaú sobe 17,30, o Bradesco sobe 15. Então estamos dentro dos padrões normais de temperatura. Está com a razão ali. Mas peguem assim, se pegar uma janela de 5 anos, né? O investidor, por mais que você fale assim, mas esse está mais barato, esse está mais caro. O investidor tende a colocar todas as informações públicas na conta, mas tende a privilegiar aquele que é melhor, aquele que é mais rentável, aquele que entrega maior rentabilidade. E é sabido, é histórico, que o Itaú entrega a maior rentabilidade. Então, eu acho que o Bradesco decepcionou, então tende, talvez, percentualmente ter alguma sinalização de recuperação, mas no longo prazo existe essa distância ainda em relação à rentabilidade do Itaú em relação ao Bradesco. Ô Marco, e aí você citou muito bem, né, que o Itaú mostraria que continua sendo Itaú, mas por ter caído bastante por conta daquele resultado adverso pelo fator Americanas, não teria mais espaço para subir também o Bradesco? Se fosse subir, né? Porque caiu bem, né? Aí eu vou entrar numa polêmica aqui que eu vou arrumar bastante forte. Talvez mais hater do que lover? Mas enfim. Porque quando se arruma inimizade, principalmente em bancos, você tem dois inimigos. Você tem os sócios, né, acionistas dos bancos, que são milhares, e você tem os funcionários também, né, que acabam sendo também... Mas, de novo, pessoal, é uma visão aqui de 100% de analista, né? Lógico. É opinativo aqui. Então, o que eu falo? Vamos pensar o seguinte, pessoal. Hoje está ordens de grandeza, depois eu posso trazer amanhã o número correto na seção de gráficos aqui. Mas ordens de grandeza, tá? Vamos pegar o custo de capital. Qual que é o custo de capital hoje? Né? 14%. Aí você coloca um prêmio, enfim, mas vamos pensar que é 14% o custo de captação dos bancos, tá? 100% o CDI ali, em torno de 14%. Pô, o Bradesco, historicamente, a fotografia do último trimestre mostrou que ele está me entregando um retorno abaixo desses 14%. Tá? Então, o que acontece? Quanto que deveria valer um banco desse? Ele deveria valer, no máximo, uma vez o patrimônio, já que ele estava entregando um retorno, sendo super otimista, 0 a 0 ali, mas na verdade mostrou que entrega menos do que o custo de capital. O Itaú não. O Itaú a gente tem um retorno de 20% contra um custo, então você tem que dar um prêmio em relação ao valor patrimonial. Então beleza, o Itaú está sendo negociado a 1,4, 1,5, Marco, já o prêmio já está lá, ok. Mas por que o Bradesco é negociado a uma vez, 1,05 que eu vi a última vez, tá? Isso atualizando recentemente. Por que está negociando? Então já estão pagando o Itaú de hoje, que eu estou enxergando hoje, mas já estão pagando lá na frente uma possível melhora do Bradesco. Mas será que ela vai acontecer? E se o Bradesco entregar de novo 13%, que é um número já melhor, mas ainda abaixo do custo de capital? As ações teriam que cair 10%, 20% para reajustar a essa realidade. Então, de novo, eu estou olhando aqui muito, né, do que a gente tem de resultados hoje. Os dois são bancos eficientes em termos de acionista, entregam dividendos, enfim. Mas longe, né, eu ainda prefiro muito mais pagar essa percepção de pagar um pouquinho mais caro, mas num banco que eu consigo ter uma previsibilidade nessa taxa de retorno, né? Então, você pegar esse ROI nessa rentabilidade do Bradesco, ele é uma montanha-russa. O Itaú eu sempre brinco, né? Itaú é sempre Itaú. Parece que não muda ali na casa decimal a rentabilidade trimestre a trimestre, e é um número muito forte, muito alto. Então, de novo, pessoal, opinião aqui 100% como analista, como sugestão de alocação para os investidores numa visão de longo prazo, né? Não quer dizer que ali num trade, né, às vezes, quando a gente vê nesse primeiro trimestre, as ações sofreram muito, pode ser que abram janelas de oportunidade para o Bradesco, né? Mas são, na minha opinião, olhando nível de conforto, ainda prefiro comprar um pouco mais caro, mas eu tenho a maior certeza, a maior probabilidade de ter um retorno muito alto em relação a esse custo de capital. Não vejo motivo o Bradesco tradear ser negociado abaixo do valor patrimonial, em cima dos fundamentos dos números que eu tenho hoje, né? Que eu tenho em relação até o primeiro trimestre. Só se realmente surpreender muito positivamente. E já estão pagando na frente, tá? Então, por isso essa visão aqui um pouco de long short. Acho que eu fui muito além, né, da discussão aqui. E, de novo, pessoal, uma visão 100%, nada em relação aos funcionários, em relação aos produtos, mas em relação à entrega como acionista. Acho que o Bradesco poderia ser, pelo menos, diminuir esse gap, mas não mostrou ainda até hoje, né, se é capaz realmente de diminuir essa diferença, né, no consolidado do retorno sobre o patrimônio em relação ao principal concorrente dele, que é o Itaú.
Perfeito, Marcos Saravalho, eu ia até brincar Saímos aqui... muito da pauta, né? Não, eu ia até brincar aqui que quem quiser a aula 2 do Valuation, aí não vai ser aqui, vai ser... A aula 1 você já deu, falou inclusive do custo de capital, você falou de quanto que deveria, o desconto, por que deu desconto, né? E aí eu ia até pedir um pouquinho mais, Marco, porque quando o pessoal fala assim, não, mas tem que dar o desconto, quando a gente fala do Banco do Brasil, fala, não, tem que dar desconto porque é estatal. Então, nessa conta que você apresentou, por mais que o resultado do Banco do Brasil seja forte, seja resiliente, tenha mostrado ao longo do tempo, sempre tem um descontinho dos investidores que colocam na conta por eventuais ou possíveis interferências do governo, seja ele qual for. Por isso que eu falo para o investidor, você precisa ter argumentos, você precisa ter fundamentos para tomar uma decisão. Eu quero ser sócio. Por que você quer ser sócio do Banco do Brasil e não do Bradesco e não do Itaú? E o Banco do Brasil, eu sempre tive esse long short, esse comparativo, né, relativo, em relação ao Bradesco. Pessoal, Marco, eu estou comprando aqui 2 bancos, tá? Então, eu só tenho uma métrica só, quero avaliar qual que é o mais barato, Banco do Brasil ou Bradesco. O Banco do Brasil ainda é mais barato, então eu vou no Banco do Brasil. Não, Marco, eu quero o mais rentável, Banco do Brasil ou Bradesco. O Banco do Brasil ainda é muito mais rentável do que o Bradesco. Então, o que eu falo, no relativo, por isso que tem muitos fundos que utilizam essa estratégia, long short, né, relativo, você compra um, vende outro, utiliza para financiar, você precisa ter argumentos. Quer dizer o que vai subir? Não, o mercado vai decidir se vai subir amanhã, se vai cair, qual que vai se performar melhor. O mercado é soberano. Mas a gente tem muitos argumentos, por isso que assim, muita gente ganhou muito dinheiro, continua ganhando muito dinheiro com o Banco do Brasil, mas o Banco do Brasil às vezes vendido. Está vendido com o Bradesco, comprado no Banco do Brasil, né? Porque a gente tem os 2 principais argumentos. No caso de Itaú e Bradesco é diferente. O Itaú tem uma rentabilidade muito maior, mas tem um prêmio, né, em relação ao seu patrimônio. Então a gente pode até ter essa dúvida, mas por isso que você fala assim, tem um desconto de Banco do Brasil? Tem, né? Mas será que esse desconto em relação à fotografia, a rentabilidade que você está me entregando hoje, não é tão grande assim? Será que esse desconto historicamente ele não está muito excessivo, né? Porque é uma coisa assim, se o Banco do Brasil estivesse entregando 10% de retorno, eu falar para você, pessoal, esse desconto está perfeito, é isso aí. Se ele está me entregando 20%, eu costumo chamar de oportunidade, né? Então, é isso que a gente fala assim, o mercado de renda variável, né, de investimento em ações de longo prazo, existe oportunidade todos os dias, né? Mas você tem que conhecer os ativos, entender um fundamento e tomar uma decisão. Isso aqui eu acho que está fora do lugar e o mercado tende a reprecificar. Como está acontecendo, mas ainda acho que está longe, mas está acontecendo no Banco do Brasil esse ano, né? O cenário de inflação pode ter ajudado a impactar ainda mais os bancos, porque teve toda a questão de crédito, teve toda essa questão da Selic, mas inflação, cenário lá fora, toda essa incerteza ajudou a trazer mais impacto também, Marco? E agora, com um cenário melhor, ou pelo menos uma perspectiva melhor, os bancos tendo uma perspectiva melhor. Eu vou fazer também. A última polêmica desse bloco. Né? Você gosta de polêmica, hein, Marcos Saravalho? Eu vou fazer a última polêmica, mas desse bloco. Eu faço as perguntas tão tranquilas e você polemiza. Fica à vontade, vamos lá. Mas a polêmica é o seguinte, o pessoal sempre fala assim nas redes sociais, o banco ganha dinheiro com juros altos, né? Pessoal, isso é mentira, né? Se a gente tiver um cenário de juros muito altos, extremamente recessivo, economia com recessão, não andando, não crescendo, como é que um banco tradicional ganha dinheiro? Crescendo a carteira de crédito e crescendo a carteira de crédito de uma forma saudável. Também não adianta nada você emprestar para todo mundo e ninguém te pagar. Se a gente não tiver um cenário, vamos crescer, vamos prestar mais, né? Mas as pessoas vão me devolver como banco, como acionista de banco, vão me devolver e vão me pagar os juros, esse é o melhor cenário que tem. Então não adianta nada subir os juros, o banco vai repassar esse spread, mas ninguém vai ter condições de pagar. É um cenário péssimo para todo mundo, para a economia como um todo. Então esse cenário de inflação mais bem comportada, talvez juros caindo, né, mas com a qualidade melhor, que é a grande preocupação desse primeiro semestre, vai continuar no segundo semestre, qualidade das carteiras de crédito, né, da economia como um todo, da família, né, mas principalmente dos bancos, isso que é importante. Então se a qualidade conseguir aumentar a carteira de crédito, mas com uma qualidade muito boa, que a gente chama de inadimplência, né, uma previsibilidade, esse sim é o melhor mundo
para os bancos, independente se o juros está alto ou está baixo. Na verdade, quanto mais baixo, mais a economia vai crescendo, mas você precisa também ter condições para as pessoas conseguirem ir pagando essa dívida, seja uma PJ, uma empresa e também as pessoas físicas. Então, o melhor ambiente que tem é juros baixos, com crescimento consistente ou forte da economia, que você consegue crescer a carteira de crédito, mas com uma boa qualidade. Então, esqueçam, né, que vocês escutam por aí que juros é alto para os bancos, né? Tudo bem, eles conseguem ganhar dinheiro com tesouraria, mas né, um cenário de economia ruim é ruim para todo mundo, inclusive para os bancos, né? E principalmente em cenário de juros altos, que a gente viu aí recentemente. Tá? Então, não é um sinônimo. Juros altos não necessariamente são bons, pelo contrário, pode ser ruim e muito ruim para bancos também. Perfeito, Marcos Seravalli. Inclusive, eu vou pegar esse gancho que você deu agora para a gente falar no terceiro bloco sobre o impacto da queda do juro para os bancos que emprestam dinheiro para construção civil, para financiar apartamentos, casas e outros tipos de imóveis, porque, né, inclusive, o setor de construção civil, você já deu uma pincelada no começo, está desempenhando muito bem, está indo muito bem, obrigado, pelo menos no dia de hoje e ontem também, por conta de prévias operacionais. Mas isso a gente vai falar em breve, Marcos Seravalli, porque agora eu preciso ir para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com o BMC Market, trazendo mais informações do mercado financeiro, a gente trazendo mais notícias, trazendo também nossa entrevistada que daqui a pouquinho está chegando por aqui. E você continua com a gente porque o BMC Market volta já já. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Vortex Beyond. Tesouro Direto. Tenho certeza que você já ouviu falar nele. Mas você sabe o que ele é? Esse é o quadro BMC Explica e o tema de hoje é Tesouro Direto. Bom, nada mais é do que um programa do governo brasileiro em parceria com a B3 que permite que pessoas físicas invistam diretamente em títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, bastando apenas ter uma conta num banco ou em uma corretora habilitada pelo Tesouro Direto. O Tesouro Nacional oferece títulos com diferentes tipos de rentabilidade, atreladas tanto à variação da inflação do país mais uma taxa real, a Selic, ou a uma taxa pré-fixada. Esses títulos são uma das formas do governo de captar recursos para financiar as atividades e projetos. Os investidores podem escolher diferentes tipos de títulos com prazos e rentabilidades diferentes. Além de acessível e de apresentar muitas opções de investimento, o Tesouro Direto oferece boa rentabilidade, liquidez diária e baixo risco de crédito. O investidor pode ficar até o final do prazo contratado ou até mesmo sair antes do prazo. No entanto, se sair antes, a rentabilidade pode oscilar, resultando ou em ganho maior do que o planejado ou até mesmo em perdas. Essa opção de investimento é de baixo risco, porque são garantidos pelo governo federal. Mas é sempre muito importante avaliar os riscos e as oportunidades antes de fazer qualquer investimento. BMC News, informação que gera valor.
Muito bem, estamos de volta aqui na programação BMC Market, ao vivo nessa quinta-feira, 3h04. Chamar a nossa entrevistada dessa tarde, a Paola Mello, sócia analista da GTI, já está aqui conosco. Paola, muito boa tarde, seja bem-vinda aqui ao nosso BMC Market, sempre um prazer falar contigo. Boa tarde, Felipe, obrigada pelo convite, boa tarde, Marco. Muito bom. Paola, eu gostaria de começar essa conversa contigo falando a respeito do setor de varejo, porque a gente viu algumas movimentações, algumas sinalizações, principalmente do presidente Lula falando a respeito de toda aquela possibilidade de termos subsídios, termos isenções, termos alguns estímulos para a linha branca, e isso acabou, de certa forma, trazendo uma expectativa, não só pela melhora no ambiente econômico para algumas empresas, mas também um ponto de atenção em relação de onde vem esse dinheiro, de onde vai sair esse estímulo. Queria saber, na sua opinião, como que você vê essas medidas de estímulos do governo, principalmente depois que a gente já teve aí essa medida encerrada em relação às montadoras de veículos, mas eu queria saber como que você vê essa medida especificamente, que tipo de impacto a gente pode ter na economia brasileira e também em algumas empresas do setor. Pois é, Felipe, a gente está com um cobertor curto aqui no Brasil, né? A gente tira estímulos de um lugar, aí algum empresariado grita em um determinado segmento, oferece-se novos benefícios, e isso é uma roda assim que não tem fim. É realmente muito complicado. É claro que toda mudança na parte de impostos, ela acaba virando preço em algum momento do ciclo. O que causa grandes distorções é dar incentivos para empresas diferentes, para segmentos diferentes, então isso vai sempre levando a novos equilíbrios. É claro que quando você reduz reduz impostos, por consequência preço, você acaba estimulando a demanda de alguns bens, né? Mas, no momento que a gente está, também tem que ter em consideração que as famílias brasileiras já estão bastante endividadas, né? Eu vi um dado recentemente, divulgado por um dos varejistas, falando que nas consultas lá para checar o crédito dos brasileiros, já existiam mais ou menos 70 milhões de brasileiros com alguma restrição no CPF deles. Então, isso já dá um pouco o tom, né? Se a gente tirar as crianças da conta, a gente vê que uma parcela enorme da população brasileira já não consegue mais acessar crédito. Então, assim, melhora estimular o reduzir o imposto para alguns impostos? Melhora, mas assim, a gente está longe de estar numa situação equilibrada para falar que é isso que vai fazer uma grande diferença. Então, acho que eu fico de um lado um pouquinho mais cética a essa altura. Muito bom. Paulo, muito boa tarde. Eu queria também já aproveitar aqui, Felipe, fazer aquela clássica consultoria, que acho que o assunto dessa semana, de ontem para hoje particularmente, tem sido o JBS. Né? E eu vi alguns assuntos em relação ao JBS, a maioria deles positivos, poucas críticas, né, em relação a esse movimento, mas eu fico preocupado também com alguns pontos que a gente fala muito, né, mas talvez nessas operações a gente acaba ficando um pouquinho muito de lado sobre governança corporativa, enfim, essa listagem sempre no exterior, que tem seus lados positivos, mas também tem suas críticas. Como é que vocês têm visto, não só esse movimento da JBS, que acho que é um caso particular e recente, né, dessa semana, mas talvez outras listagens, né, para a Bolsa, porque, sendo sincero aqui, como é que fica também para vocês? É uma pergunta super completa, né? Como é que fica para vocês também? Porque vocês deixam de ser acionistas, talvez tenham que comprar BDRs aqui no Brasil, enfim, como é que também fica, pode prejudicar também vocês na tomada de decisão da gestão do fundo, né, particularmente? Uhum. A maior parte dos nossos fundos não tem problemas para carregarem os BDRs. Acho que só tem um dos nossos veículos que eu não tenho certeza, precisaria checar mais um detalhe. Eu acho que o ponto de vista de listar a empresa nos Estados Unidos faz sentido por alguns aspectos, né? O primeiro é que boa parte da receita dessa empresa está fora, né? Mercados internacionais, então faz muito mais sentido talvez ela ser listada nos Estados Unidos do que aqui. Do ponto de governança, né, a gente sabe da lei Sarbanes-Oxley nos Estados Unidos e lá, assim, questões de governança é papo sério. Então, talvez seria um upgrade de governança, né? Imagino se essa empresa fosse listada lá fora, na época que saíram todas as denúncias de Lava Jato,
certamente bastante gente estaria preso até hoje. Então, esse talvez seja o lado mais positivo desse tipo de migração. O que muda, né? A questão das classes de ações. Aqui no Brasil, a gente está muito mais adepto a uma realidade que a maior parte das ações são OMs, né? Na maior parte das empresas que a gente cobre. Esse é um grande avanço de governança no Brasil, né? Às vezes os brasileiros reclamam ter uma certa síndrome de vira-lata, mas o nosso mercado de capitais, ele é muito bem né, estabelecido, muito sólido. Mas eu acho que, de modo geral, Marco, essa listagem da JBS lá fora faz sentido, não deve ser um problema do ponto de vista operacional. Agora, demais listagens que estão saindo aqui no Brasil, acho que não tem tanto a ver com esse movimento da JBS, é muito mais um movimento da taxa de juros, né? A gente está começando a ver ali a inflexão cada dia mais perto, e aí isso anima o investidor de bolsa, né? Então, a gente sabe que tem uma fila enorme de empresas que querem acessar o mercado, e acho que vai ser cada vez mais frequente no noticiário essa temática daqui para frente. Muito bom. O Paula, só para a gente fazer um pouquinho também de expectativas em relação ao resultado do segundo trimestre, né? A gente está vendo algumas prévias, mas dentro do setor que você cobre, como é que está a sua percepção? Porque eu tenho falado aqui, né, Felipe? O Felipe já está cansado do meu alerta em relação ao segundo trimestre, porque acho que a gente tem notícias boas, até a gente está vendo aqui o setor de construção civil se destacando, mas talvez a fotografia seja relativamente parecida com o que foi o primeiro trimestre, que é uma fotografia ainda de crescimento modesto, despesa financeira muito grande, enfim. Como é que está a sua visão dentro dos setores que você acompanha para esse segundo trimestre? A gente já começa a ver algumas prévias, né, como eu falei, construção civil, mas de alguns setores também. Olha, eu acho que dos setores que estão na minha cobertura, com exceção do segmento de shopping centers, né, imóveis para renda, que a gente está vendo de fato uma expansão de fluxo de caixa, para a maior parte dos outros setores que eu acompanho, que são varejo, saúde, provavelmente até a educação, a gente ainda vai ter números mais tímidos. E, no entanto, eu acho que as ações vão continuar reagindo bem, porque elas já vão começar a olhar um pouco mais para o futuro e precificar muito mais essa eventual queda nas taxas de juros, né? Quando a gente pensa no valor da empresa, é basicamente um grande fluxo de caixa a valor presente. Então, um resultado sozinho, isolado, melhor ou pior, ele não muda o big picture. Agora, essa inversão de tendência, né? Quando a gente muda qualquer pontinho percentual na taxa de juros, no caso agora para baixo, tem uma reprecificação muito grande no preço dos ativos. Então, talvez para o investidor mais iniciante vai ser aquela coisa meio contraditória, né? Poxa, os resultados estão ruins, mas as ações estão andando. Eu acho que é nessa linha que a gente vai seguir. Paula, você citou o setor de shopping, né? E tem muita discussão a respeito da reforma tributária, de como que isso impacta o setor de serviço, como que impacta também os shopping centers, né? E claro, as empresas que fazem essa alocação, as empresas que estão dentro desse segmento, que alugam, né, os espaços dentro do shopping center. Como que você está entendendo essa proposta e que tipo de mudança, que tipo de alteração pode ser feita nos shopping centers? Você acha que pode trazer impactos negativos em determinados segmentos, em determinados shoppings, justamente por conta de mudança de alíquota, mudança de tributação? Isso aí pode impactar o shopping como um todo? Olha, a gente tem uma série de regimes especiais de tributação para o segmento imobiliário. Pelo que eu dei uma espiada nessa versão da reforma que foi aprovada na Câmara, eu acho que esses regimes vão ser mantidos. Agora, o que eu acho que em algum momento a gente não vai escapar é da tributação dos dividendos. Então, eu acho que a gente vai chegar nessa discussão. E, enfim, esse é um setor onde você faz um investimento muito grande na largada e coleta dividendos que tem um yield muito elevado, né, nos períodos futuros. Então, se esse for o caso, esse sendo um setor muito pagador de dividendos, ele deve ser impactado em algum momento, né? Então, não é à toa que muitas empresas que podem pagar dividendos, aí não só do segmento imobiliário, elas vêm antecipando e acelerando. Empresas que pagavam dividendos anuais agora estão pagando até trimestralmente, em alguns casos, já com muito medo, né, dessa perda que vai ter se a regulação mudar, Felipe.
É uma perda considerável. A gente até lembra, né, Paula, quando houve essa discussão, pelo menos um começo de discussão lá em 2021, o setor foi pego com muito impacto, né? Teve muito investidor ali que vendeu um monte de posição, não só nos shoppings especificamente, mas em vários fundos imobiliários também que têm ligados a shopping. Isso acabou impactando bastante o setor, mas tem toda a parte também de transição, né? Então, não sei se seria uma mudança tão abrupta, mas certamente tem que monitorar, né? Não dá para deixar longe do radar, porque impacta também na forma de avaliar a companhia, na forma de colher os resultados. Isso aí pode trazer bastante consequência também, né? Sem dúvida. E vão ter desafios operacionais, né? Que pouca gente está falando nisso, mas essas empresas vão ter que manter uma contabilidade dupla, né? Às vezes tripla, quádrupla, porque hoje já existe o balanço gerencial, que é aquele que o empresário acredita que melhor reflete a visão do negócio dele para ele tomar boas decisões. Tem, às vezes, um DRE ali em BR-GAAP, tem um DRE em IFRS, tem uma contabilidade fiscal, e agora nós teremos duas contabilidades fiscais, a regra antiga e a regra nova. Então, o departamento de contabilidade tributário das empresas, ele só está aqui em borda. Essa conta está ficando bem pesada. Perfeito. E muito aí, bom. Paula, só mais uma série, né, de perguntas aqui. Primeiro, eu queria só entender um pouco da visão de você, falando um pouquinho mais de varejo, né, especificamente. A gente tem, eu vou exagerar aqui, tá? Depois você me fala se a pergunta foi muito ruim. Mas vamos separar, até falando aqui de bancos, e muita gente fala, por exemplo, de MELI, né, de Mercado Livre. Pô, é uma empresa muito boa, está entregando muito, está surpreendendo positivamente, mas a gente sabe que talvez seja uma empresa negociada com múltiplos mais caros. Ou é melhor eu ir para aquela ação que talvez esteja lá abandonada, com múltiplos muito baixos, mas que pode ter alguma decepção, enfim. Como é que está a escolha na construção do portfólio? Que tipo de case vocês têm preferido? Né? De novo, MELI, acho que é um dos cases que virou meio que consenso, né, em termos da sua excelência de entrega, né, dentro do setor de consumo e varejo aqui no Brasil, né? Sem dúvida. Não, eu acho uma empresa excelente, o Mercado Livre, tenho extrema admiração por eles. Acho que é, de fato, a única empresa de tecnologia que a gente tem aqui no Brasil, muito mais do que um varejista, e a velocidade com que eles reagem assim, a todos os eventos deixa isso muito claro, né? Muito tempo se falou que o Brasil não teria esse winner takes all, igual os Estados Unidos têm a Amazon, a China tem o Alibaba, e olha que o Mercado Livre está, dia após dia, conquistando essa posição aqui. Então, se a gente voltar 20 anos no tempo, a B2W, né, a antiga Submarino, ela chegou a ter quase metade do mercado online brasileiro e foi perdendo essa posição, né? Agora, depois do evento Americanas, nem se fala. Magazine Luiza já foi queridinha, né? Foi uma empresa que já valeu mais de 150 bilhões de reais na Bolsa e hoje está ali, sofrendo muitas críticas com todos esses impactos, e o MELI manteve sua posição. Então, sem dúvida nenhuma, ele é o grande líder do mercado, está se beneficiando de todos os eventos negativos, ele vem capitalizando sua posição. No entanto, para o nosso estilo de gestão aqui na GTI, ela é uma empresa bastante cara. E isso não se encaixa na nossa filosofia de investimentos de valor. A gente sempre tem um primeiro filtro que é muito orientado por preço. Então, a gente quer comprar ativos que estão descontados em relação ao seu valor potencial e a gente valoriza muito essa margem de segurança. Então, as nossas exposições no segmento de varejo, elas estão muito mais ancoradas em empresas descontadas. Hoje nós temos 3 varejistas dentro do nosso portfólio. Um é o Grupo Pão de Açúcar, que nós já somos acionistas de longuíssima data, né, que tem uma série de eventos aí pela frente. O outro é a Pague Menos, que é o varejo farmacêutico, é uma excelente empresa, mas com um enorme desconto em relação à líder do setor de droga raia. E a terceira posição que nós temos é a Lojas Renner, que é uma excelente empresa, gestão do estado da arte, sistema logístico assim, muito aprimorado, mas que está apanhando bastante aí por conta de toda essa questão, vai tributar, não vai tributar os importados, e é uma ação que está sofrendo e que a gente acha que é um evento temporário, dada a qualidade do ativo, certamente é um dos vencedores no varejo de moda brasileiro.
Eu achei interessante, você falou de Pão de Açúcar, né? E até destaco um post que você fez na rede social que eu achei bastante interessante, falando que ninguém olha até começar a olhar, né? E tava todo mundo meio numa expectativa, não sabe se era muito boa, se era muito ruim, com toda essa história, né, do Grupo Êxito, de Cassino, de uma série de questões que poderiam colocar alguns entraves para a companhia, mas vocês seguem firmes e fortes na tese, né? Essas questões aí acabam sendo algumas distrações para o investidor e que acabam até trazendo essas oportunidades para quem acredita, confia e estudou a tese? Sem dúvida, Felipe. Precisa ter bastante sangue frio, né? E não se deixar carregar por todos esses ruídos. Realmente tem horas que incomoda, mas a gente faz uma análise muito criteriosa, muito minuciosa, né? Tem até um grande gestor, que é o Howard Marks, que ele tem vários livros publicados, e ele diz que o mercado de capitais é um grande concurso de popularidade, né? Então, à medida que as coisas estão mais claras, né, você começa, quem paga mais, quem paga mais, quem paga mais, essa é a hora que a gente quer sair. A gente é aquele que vai pegar, sabe, aquela menina lá no interior, que você fala, se eu der um banho de loja nela, ela vai virar uma top model. Eu quero ela enquanto ela ainda é menina e tá lá, assim, de calça de moletom, despenteada, é isso que a gente procura. E é isso que eu acho que o Pão de Açúcar é um pouco. É uma empresa que, se a gente avalia todos os ativos dele em separado, sem saber da história do controlador, que é para lá de controvérsia, sim, eu reconheço, mas são ativos que, se eu vender eles só pelo que eles valem no mercado, não é esperando acima do que vale, só pelo que eles valem, essa empresa tem muito valor. Ela teria valor até morta, né? E não é o caso. Ela é uma empresa que gera receita, gera caixa, então ficam todos esses upsides na mesa. E é uma ação que a gente já tem talvez uns 5 anos como acionista. Se eu olhar tudo que a gente já tirou de lá de dentro, né? A Via Varejo, Açaí, e a gente segue ali com o mesmo capital. Faz ajustes? Faz ajustes. Às vezes a ação dá uma subida, a gente reduz um pouco a posição. Se o mercado desconta demais, a gente aumenta. Então, apesar de ser um buy and hold, o nosso gestor aqui, que vocês conhecem, o André Gordon, ele faz um pouco esse trading, né? Então, a posição, ela engorda e emagrece bastante ao longo do tempo, mas sempre presente no nosso portfólio nesse período. Sensacional. O Paulo, até falando um pouquinho, a gente comenta aqui no marketing muito o comportamento macro, né? Essa semana a gente teve IPCA, enfim, a gente olha muito a cesta, né? A composição. Como é que é a expectativa que você tem em relação ao comportamento de margens, né? Sobretudo aí do setor um pouco mais focado em alimentos, mas também vestuário, outros setores, tendo que a gente está tendo esse movimento e alguns itens especificamente a gente começa a ver uma deflação de certa forma, né? A gente precisa se preocupar com margens desse setor, né? Alimentos que a gente lembra, vestuário, você falou de lojas Renner, enfim, alguns outros cases. Como é que é essa expectativa, né? A margem ainda deve ser saudável, pode ter alguma pressão de margem dentro do cenário de uma inflação que vem cadente em alguns itens aqui? Essa pergunta é muito interessante, particularmente no segmento de varejo alimentar. A gente vem tendo essa discussão, olha, já tem pelo menos 1 ano aqui dentro da GTI, se essa perda de margem ela é uma questão macro, então que os supermercados, num cenário, né, mais desafiador, de perda de poder de compra, não conseguiram repassar todo o valor, né, para o seu consumidor e tiveram que absorver uma parte disso nas suas margens para não perder market share, ou se é uma questão estrutural. Tá? Eu estou caminhando cada vez mais para a segunda opção, de achar que existe uma perda estrutural, particularmente nos business de supermercado e hipermercado. Então, quando a gente analisa a base de lojas do atacarejo, né, que é aquele formato que atende tanto atacado quanto varejo, tem o Açaí, tem o Atacadão do Grupo Carrefour e tantos outros regionais, a base de lojas desse segmento, assim, num horizonte assim, de 2, 3 anos, ela dobrou o marco. Então, assim, é uma expansão que ninguém viu ela acontecendo. Especialmente se você imaginar que essas lojas, elas custam assim 50, 60 milhões de reais, não é um investimento que qualquer empreendedor pode bancar. E mesmo assim, esse formato cresceu muito. Então, aquelas compras abastecedoras, né, mesmo a população assim, de mais alta renda,
que elas faziam dentro de um supermercado um pouco mais caro, elas já não acontecem mais. As pessoas aprenderam a economizar dinheiro no atacarejo e eu acho que esse é um caminho, de uma certa forma, sem volta. Então, quando a gente olha uma empresa como o Grupo Pão de Açúcar, lá atrás, assim, na época que o Abílio Diniz era o controlador, né? Ele era uma empresa que não tinha o atacarejo, ele dava mais ou menos 7% de margem. A certa altura, né, a gente acreditava que os supermercados davam mais de 10% de margem EBITDA, falando. E agora tiraram-se todos os business que têm menor margem, que é o atacarejo, tiraram-se os supermercados e a margem mal chega nos 7%. Então, eu acho que é uma mudança estrutural. A questão da deflação, né, ou redução da inflação, aí depende do segmento, da cesta que a gente olha. Ela é uma realidade, porque a política monetária aqui no Brasil, ela já está muito austera há muito tempo. O Brasil foi o primeiro país do mundo a começar esse ciclo, então chega uma hora que bate na economia. Isso está acontecendo. Mas no varejo alimentar, particularmente, eu não espero uma retomada de margens, mesmo com essa deflação que a gente está vendo. Não sei se respondi, dei muitas voltas, mas para tentar falar desse fenômeno que eu acho que é bem particular do varejo alimentar. Paola, nesse sentido ainda, né, eu me lembrei de uma questão importante também, e voltando, né, para Brasília novamente, a possibilidade da isenção de produtos da cesta básica. Isso entra nessa conta, isso mexe com o operacional das companhias, traz, né, pelo menos mais vendas, traz mais lucro. Como que isso influencia no dia a dia ali das companhias do varejo alimentar? Olha, eu acho que isso certamente acaba ajudando, né? Porque, enfim, o bolso do brasileiro é um só, especialmente quando a gente pega classes mais baixas. Tudo que você consegue reduzir e boa parte do salário das populações mais baixas é destinado ao consumo, então certamente você economiza dinheiro em algum lugar e você pode gastar em algum outro, seja num item mais supérfluo, seja no tal do trade-up, né? Voltar para as marcas mais sofisticadas, embalagens maiores, né? Produtos supérfluos. Então, isso certamente acontece. No entanto, é o que a gente estava falando no começo, assim, a mudança de impostos, ela traz um novo equilíbrio naquele mercado e isso acontece muito rápido. Ele vira preço e dali para frente ele segue. Eu não acredito que isso mude as margens do setor, tá? Como um todo. Então, acho que vai ser um impacto pontual, definir um novo equilíbrio ali, vida que segue. Perfeito. Muito bom. Deixa eu só fazer a última polêmica aqui, né, Felipe? Aqui não é consultoria polêmica, mas tem algum setor ou tem alguma empresa que vocês se aprofundaram, que você fala, pô, é melhor evitar, talvez ainda, pior ainda, não tenha passado. A gente tem algumas empresas, de certa forma, não consumo, mas relacionadas a serviços aqui listados em bolsa, né, que tem a preocupação de resultados ainda fracos, enfim. Eu juro que é a última polêmica de hoje, Felipe. Olha, eu acho que nessa parte de varejo, particularmente de moda, existem empresas que vão sofrer muito, porque agora essa competição com o online, ela foi institucionalizada, né, com essa isenção de imposto de importação até $50. Antes o benefício era só para pessoas físicas, agora é para todo mundo, e isso cria um diferencial competitivo, assim, absurdo, porque a diferença de preço, né, você pega o produto, vamos pensar assim, o produto que chegou aqui a R$100 no Brasil, né, o produto mais frete, porque aqui no Brasil a gente tribuna até o frete, põe 60% em cima disso, né, então 100 virou 160, 160 você põe mais 17% de ICMS, então assim, isso aí já dobra o preço do teu produto, né. Aí, o brasileiro vai estar pagando isso, se ele importar o bem, se ele for produzir nacionalmente, ele paga uma série de outros impostos. Então, isso aí vai gerar uma situação que você está praticamente estimulando o brasileiro a transferir o seu parque fabril para a China, né? Vamos gerar emprego na China e não no Brasil. Então, isso vai criar um rearranjo no mercado de varejo aqui no Brasil. Então, por que eu acho que para a moda isso é particularmente sério? Porque todos os varejistas que não têm uma operação muito azeitada, particularmente no varejo físico, né, para estimular aquela compra por impulso, eu acho que eles vão ser mais afetados. E é por isso que a nossa aposta hoje está na Renner, porque eu acho que ela é a empresa mais bem gerida,
do ponto de vista de tecnologia, abastecimento de loja. Se for uma loja que você chega lá, a grade está falhada, ela já perdeu a venda, o cliente já viu no celular que é mais barato na internet, pronto, acabou. Pois é, e ainda tem todo o desafio também, Paola, dessa... Eu não sei, você vai achar que eu só falo de medidas do governo e de coisas de Brasília, mas eu ia falar dessa questão da importação dos produtos sem tributação, que também é um ponto sensível para o varejo e que muitas empresas têm questionado, né? Muitas empresas estão falando, deveria haver uma isonomia, né? Pelo menos ter essa isenção no mesmo valor para as empresas aqui no Brasil também. Isso está na mesa, está no radar dos investidores, mas parece que é voto vencido, é um jogo perdido para as varejistas do Brasil, né? Então, Felipe, eu não sei se isso é um jogo perdido, tá? Porque eu não sei por qual razão essa medida foi determinada dessa maneira. Eu quero acreditar que esse aqui é um erro político, sabe? Às vezes o político, para beneficiar ali, honrar alguns acordos que ele fez, ele faz uma medida que ele não tem ideia das consequências que ela tem. E aí, à medida que o empresariado chega lá e começa a gritar, ele fala, opa, vamos precisar reacomodar isso aqui. Eu acho que esse vai ser um desses casos, tá? Porque, em última instância, se eu lesse essa medida sem saber do que se trata, eu ia falar, meu Deus, o governo brasileiro fez uma parceria com a China para estimular a geração de empregos na China. Só pode ser sobre isso. Isso não pode ser sobre o varejo brasileiro, porque esse vai ser um impacto. Às vezes, não no day one, mas se a gente olha ao longo de uma década, 2 décadas, é isso que acontece. Né? E aí, se eu sou um varejista pequeno, eu quebrei, estou fora do baralho. Se eu sou um varejista grande, o que eu vou fazer? Se eu tiver condição de ter uma operação na China, eu fecho a minha produção aqui, demito todo mundo, começo a produzir lá e eu mando de lá para cá, quando o meu cliente comprar no site. E aí elas passam a competir em regras iguais. Poxa, isso é bom para o consumidor brasileiro? Para o consumidor, sim. Agora, e se esse consumidor é funcionário do varejo ou da fábrica que produziu aquilo? Aí ele não vai achar tão legal, né? Então, essa é uma medida totalmente desequilibrada e eu não acho que ela vai passar batida assim, não. Eu imagino que já deva ter um grupo, assim, muito robusto de empresários brasileiros, não só do varejo, mas também das fábricas, né? Questionando e falando, ó, isso aqui não vai dar certo. Perfeito. Paola, quero agradecer sua participação aqui, sempre muito bacana esse bate-papo, agrega muito aqui pra gente. Muito obriguado mesmo, até uma próxima para você. Obrigada, pessoal. Eu que agradeço o convite. Peço desculpas, eu engasguei aqui mas teria uma aguinha aqui. Consegui concluir aqui. Um abração para vocês. Um abraço, obrigado. Abraço, Paola. Obrigado para você, obrigado também para todo o time da GTI, que sempre, muito gentilmente, vem aqui bater um papo com a gente. Sempre uma aula, Marco Saravalli. E a gente perpassou por vários assuntos, né? A gente falou... o único que a gente acabou não falando com a Paola foi justamente o setor de educação, né? Que inclusive tem umas notícias aqui, Morgan Stanley revisando estimativas para o setor de educação, e aí eu vou comentar com o Saravalli daqui a pouquinho depois do intervalo, porque o Morgan Stanley diz o seguinte, prevê um ciclo positivo, com maior apoio do governo federal, juros menores, e isso vai ajudar as empresas a elevar os preços, melhorar as margens e também reduzir os seus custos financeiros. Inclusive, o Morgan Stanley, ele reprecificou sua visão para Cogna, com preço-alvo a R$ 3,50, passou de R$ 2,20 para R$ 3,50, passou de venda para neutro, e Dux, recomendação aí sim de compra para neutro, e aí o preço-alvo, mesmo assim, o preço-alvo subiu de 13 para R$ 23. Cogna e Dux tendo o preço-alvo revisado para cima pelo Morgan Stanley. E para não deixar de falar da Ânima também, só que quem fez a recomendação de compra foi a XP, preço-alvo de R$ 7,10. Diz aí que iniciativas de redução de alavancagem e geração de crescimento corroboram com uma visão construtiva para a companhia. A gente vai então para um rápido intervalo. Na volta, a gente vai com o educador Marco Saravalli. Continue com a gente.
quais foram os fatores que fizeram essas operações elas desempenharem e por que surpreenderam o mercado financeiro. Business traz panoramas, resultados, prospecções e expectativas de companhias listadas no mercado. BMC News. Informação que gera valor. Vortex Beyond. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. BMC News. Informação que gera valor. De volta na programação, nosso BMC Market ao vivo nessa quinta-feira, 3 horas e 36 minutos. E como prometido no último bloco, vamos falar de educação, Marcos Saravalli. A gente viu algumas recomendações, algumas revisões, perspectivas melhores agora nesse segundo semestre, revisado aí por Morgan Stanley e a XP recomendando também a Ânima. É interessante esse setor de educação, porque se a gente pegar um recorte anual, Saravalli, a gente tem as empresas subindo até bastante, né? Edux quase 90% nesse ano. Cogna 52%, Ser Educacional 23%, Cruzeiro do Sul 20%. E a Ânima subindo 3% no ano. Interessante essa movimentação da Ânima que sobe bem menos do que seus pares no Ibovespa, hein, Marco? Nesse ano, né? Hoje tá Ser, Edux e Ânima caindo. Só Cruzeiro do Sul e Cogna subindo nessa quinta-feira. Mas esse cenário, Saravalli, para a educação, você acha que, como colocou aqui o Morgan Stanley, um incentivo do governo, juro menor, vai melhorar o ambiente educacional aqui, pelo menos no nosso mercado financeiro? Esse sempre é o nosso trabalho, né, no nosso dia a dia como analista, principalmente analista independente, a gente procurar entender os cenários e se antecipar a eles, né? É um cenário ainda bastante difícil, desafiador, a gente não está estamos gerando emprego, mas poderíamos estar num cenário bem melhor. Mas é reconhecer também que o pior já passou para esse setor. Esse setor foi muito penalizado durante a pandemia. Lembrando que a gente sempre associa assim, quem foi penalizado é o setor de turismo, né, o setor de estacionamento, enfim, que a gente consegue tangibilizar. Mas o setor de educação também. Imagina que as pessoas não sabiam o que fazer. E agora? Vou continuar meu curso, né, o curso superior. Teve uma tentativa de substituição ali no ensino à distância, mas a gente sabe que não teve muita redução, né, de alunos, né, de quadro, e acabou não se traduzindo em rentabilidade. As companhias conseguiram, né, se reerguer, se reencontrar, tiveram que vários cursos serem fechados ou diminuídos de classe, de tamanho. Mas o mais importante é que tanto a Cogna, Edux, enfim, todas essas companhias, elas passaram expectativas que a gente chama de guidance, né? Todas elas sinalizaram. E nunca, nesses últimos 12 meses, os analistas aí que cobrem bancões, corretoras, falaram assim, as empresas vão entregar. Então a empresa falava, não, vou entregar 1 bilhão de EBITDA. O analista falava, tá bom, vou colocar 700. Não, vou colocar 800. Nunca comprou aquilo que as próprias companhias sinalizaram. A própria Cogna, ela foi muito penalizada e também acabou caindo nas graças aí do investidor pessoa física, mas o analista nunca conseguiu comprar. Então, qual que é a boa notícia, pessoal? Quem comprou o guidance da companhia e entendeu que as companhias estavam muito baratas, agora os analistas estão revisando para cima e estão ajudando a impulsionar esse setor. O setor ainda está maravilhoso? Não, mas vocês conseguem entender os movimentos, né? Eles fecharam
né, cursos ineficientes, turmas, né, focaram em rentabilidade, focaram em cursos, né, muito assim, focado em medicina e outros grupos que têm demanda consistente, mas também tem boa rentabilidade para eles, e com certeza estão mudando de patamar. Então, eu posso, não é sazonalmente um grande período para o setor de educação, mas eu ouso dizer para vocês que segundo semestre, talvez esse seja um dos setores que vai continuar performando, entregando resultados acima das projeções. Por que está mil maravilhas? Não, porque as projeções ainda estão muito pessimistas, porque as expectativas estão lá de trás, olhando 2020, 2021, olhando para 2023. E mudou, eles conseguiram realmente se reerguer, talvez nem todos na mesma magnitude, como eu falei para vocês, não é o mesmo cenário antes da pandemia, mas com certeza bem melhor do que a gente tem as expectativas. Aí começam a sair esses relatórios falando, pô, realmente as ações estão baratas, estão descontadas e o pior, com certeza, já ficou para trás. Então, se eu fosse destacar, talvez, nessa temporada de balanço, um dos resultados que podem surpreender positivamente é o setor de educação como um todo, né? É lógico que depende um pouco aqui da janela, a gente lembra que Ânima também, se a gente fizer algumas leituras, pode ter uma leitura de um múltiplo um pouco mais caro, depende relativo a alguns outros cases, mas a gente gosta do setor como um todo. Mas lembrando que o setor é um setor um pouquinho mais agressivo, né? Tem mais volatilidade, não tem tanto peso assim no índice, mas com certeza pode surpreender positivamente porque as expectativas estão muito defasadas, estão muito atrasadas, muito pessimistas lá de trás, né? Interessante uma coisa que você tem falado, não é de hoje, né, Saravalli? É essa possibilidade dos resultados vai olhar e ver que não é tão ruim assim. Pintou uma projeção muito ruim e não vai ser talvez não seja tão ruim pelo assim. Contrário. Isso aí parece ser uma dinâmica, né? Que a gente vai perceber bastante nessa temporada. O pessoal jogando projeção muito catastrófica e vai ser ruim, mas talvez não seja tão ruim quanto o esperado. Fazendo aula 2, depois continuando o bloco 1. Agora não é valuation, agora é análise de tendências. Né, de ações, de investimentos em ações. O que o investidor de ações gosta, né? Você que está nos assistindo, o tesoureiro de um banco, o fundo de pensão, eles gostam do quê? De lucros em expansão, tá? Então precisa ter lucros em expansão. Se não tiver em expansão, muito difícil de uma ação subir no longo prazo, tá? Simplista, né? Lembrando que aqui a gente está na aula 2, né? E segundo, você ser surpreendido positivamente. Então, imagina que você tem lucro de 10, você fala assim, não, vai vir 15. Então, está em expansão, então eu vou comprar essa ação. Mas não veio 15, ele veio 20. Então, ele veio acima das projeções. É aí que você tem que corrigir a sua avaliação. Falou, pô, eu achava que está barato. Não, está muito barato. Então, o inverso também é verdadeiro. O que pode acontecer no setor de educação? Termos surpresas boas, mas surpresas melhores do que estão realmente nos números aí dos analistas que acompanham os papéis. Esse é um dos poucos setores. O que pode acontecer é o inverso, né, que a Paula estava falando. Eu acho que o setor de varejo, por ser alavancado por natureza, enfim, capital de giro, enfim, a gente pode ter alguma decepção, já que todo mundo comprou talvez uma melhora melhor, né, mais forte, e não aconteça nesse trimestre particularmente. Então, muito cuidado com o que a gente chama de gerenciamento das expectativas, né? Esse foi o nosso a segunda aula aqui, né? A segunda aula. Do bloco 3, né? Perfeito. Ô Marco, eu quero resgatar, inclusive, agora, já que você citou o primeiro bloco, eu quero resgatar um pouquinho do setor de construção, que você falou muito brevemente sobre esse assunto, e você falou sobre a velocidade, né? VSO. Né? E eu queria expandir um pouquinho a esse respeito, porque eu estava olhando as prévias operacionais divulgadas pelas companhias e não só as vendas melhoraram, né? Aumentaram as vendas, mas esse tal de VSO também melhoraram. Eu estava vendo, inclusive, os resultados que saíram ontem, se não me engano, saíram anteontem também alguns, e os... ontem e anteontem, as duas prévias operacionais que saíram, várias empresas. Cury Moura do B, saiu Cyrela ontem, saiu Direcional anteontem. Cyrela maior alta do saiu 7,5% só. Saiu Mitre, se não me engano, aí saiu Tenda, enfim, já várias empresas que são tantas. Plano, acho que se não me engano, saiu também. Enfim, praticamente é uma tendência aí das prévias operacionais. Queria falar um pouquinho a respeito desse VSO. Por que
olhar para isso aí é tão importante e tem se destacado esse indicador nessas prévias operacionais? De certa forma, né, vou ser bem cruel aqui com os analistas, mas de certa forma a gente consegue antecipar, a gente consegue projetar o que vai ser de lançamento. É só sentar com a companhia e falar assim, pô, o que você vai lançar nesse trimestre? Lembra daquele terreno lá no Tatuapé, né, na Zona Sul, naquele bairro, numa região de São Paulo, aqui no Itaim? Você lembra daquele terreno? Então a gente vai lançar agora, fazer um lançamento, construindo stand, conseguimos as aprovações, vai lançar. Então você consegue sentar, medir terreno por terreno, medir os lançamentos em si, né? Lembrando que tem uma contabilidade específica da construção civil, mas esses são os lançamentos. A primeira coisa que você vê, então, são o lançamento e as vendas, né? E ao longo do tempo, né, somado também, você vê a velocidade dessas vendas, né? Quanto que está lançando, quanto que está vendendo. Então é muito importante, né, que eu sempre brinquei até que as semanas anteriores com o professor Cabral, tem muito investidor, acionista de companhia de construção civil, que vai no stand no final de semana, vai visitar no seu bairro, né, bate foto, fala, pô, mas quantos já foram vendidos até esse momento? E aí bate no stand ali, 50% vendidos, 100% vendidos. E esses números são reais, né? Pode ser que tenha um ajuste ou outro ali, mas eles são de fato o que está acontecendo, tá? É muito difícil a gente ter uma discrepância. Então, quanto mais rápido, melhor, né, esse fluxo de caixa, menos utilização talvez de capital de giro, enfim, tudo fica muito melhor, né? Eu posso até ousar dizer que a rentabilidade sobre aquele capital empregado tende a ser muito melhor, analisando pela obra especificamente, né? O terreno, o lançamento, e é muito importante, então, a velocidade. Então, os lançamentos, né, a gente consegue, de certa forma, fazer uma projeção, né, consequentemente, do que pode ser receita, mas a velocidade, para mim, é um indicador muito difícil. Só que é interessante, eu fiquei bastante surpreendido que a velocidade tem sido boa, porque a gente tem falado quase todos os dias aqui que as famílias estão muito endividadas, né? Quem que está comprando e está comprando tão rápido, né, aqui no Brasil, aqui em São Paulo ou em outras grandes capitais? Então é interessante porque ele contradiz um pouco com o próprio apetite, né, do consumidor em relação. Lembrando que é uma dívida, talvez a maior dívida de um consumidor ao longo da sua vida. Você vai ter 20, 30 anos para fazer esse financiamento, para pagar, mas me chama a atenção como a demanda ainda continua muito forte. O que mostra talvez até que o consumidor, né, seja confiante, porque você não vai tomar nenhuma dívida também se você tem algum risco de perder o seu emprego daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos. Então o consumidor se sente confortável de tomar uma dívida muito grande e de longo prazo. Então eu acho que até uma leitura boa em relação talvez ao PIB do segundo semestre desse ano, talvez não seja tão pessimista, porque o consumidor está confiante, confortável e a surpresa positiva desses resultados, além de vendas, lógico, né, lançamentos, receitas, mas a questão da velocidade dessas vendas. Então, acho que por isso que todos os resultados, sem exceção aqui, de certa forma nessas prévias, apresentaram uma reação positiva. Hoje, grande destaque Cyrela, né? Mas vimos aqui já outras prévias aí sendo bem recebidas pelo mercado. Tá? Acho que o resultado que surpreendeu é a velocidade. Velocidade das vendas, porque quanto mais rápido vende, mais rápido o dinheiro entra no bolso, né? E mais rentável, mais rentável para o fica, acionista. Não fica com tanto esse estoque. Projeto. Um dos problemas de construção é estoque, né? Quando tem muito estoque. Mas eu me lembro, Saravalli, que recentemente eu li uma reportagem falando que as empresas estavam tentando, né, fazer movimentos para diminuir estoque. Ao invés de lançar, segura o terreno ali quietinho, não lança e vai se desfazendo do estoque para melhorar, inclusive, os números operacionais das companhias. É uma estratégia, né, Saravalli? É uma estratégia, mas é muito, muito complexo, né? Porque imagina assim, de novo, vou fazer uma análise, depois o pessoal de construção civil vai me criticar nas redes sociais. Uma briga com banco e construção, já foi com banco, complicou, hein, Saravalli? O primeiro bloco foi com banco e a segunda com construção. Mas basicamente, imagina você tem um banco de terrenos ali, é lógico que você pode lançar, se o terreno é seu, você lança quando você quiser. Mas o acionista não gosta, nenhum acionista gosta também de falar assim, pô, mas e aí, esse terreno aí, você vai ficar com quanto tempo na mão, né? Por que você não lança logo? Bota esse para girar esse capital de giro, né? Bota a receita para fazer, né? Então, você está esperando uma estimativa de receita em 2026, 2028, 2030 com aquele terreno? Pô, se der para fazer tudo em 2023, vamos fazer. Só que você tem que ter uma velocidade. Então, se você jogar, imagina, todos os bancos de terrenos que tem em São Paulo e jogar tudo de uma vez, aí você pode ter a velocidade de venda seja
metade, ou seja, um terço. Então, e aí o estoque fica gigante. Aí só sobra só tem estoque. Então, é uma arte mesmo trabalhar com dados, conhecer muito o apetite do consumidor, né? A região, qual que é a melhor região, qual que está mais crescendo. Você jogar um preço, também essa habilidade também em relação ao preço. Porque não adianta também, eu estou com o estoque parado, vou jogar lá metade do preço, né, que está sendo negociado a região, tudo bem, você vende, né? Mas qual que vai ser a rentabilidade sobre aquele ativo para o acionista? Vai ser zero, a margem, enfim, o retorno é só para zerar? Então, às vezes tem empresas que acabam fazendo isso simplesmente para reduzir um pouco a alavancagem momentânea ali, fazer uma liquidez, gerar algum caixa, mas também pode ser alguma sinalização de desespero. Então, você queimar estoque a qualquer preço, para os acionistas costuma ser uma sinalização relativamente ruim, né? Você está acelerando. Isso já aconteceu, tá, em algumas empresas listadas, principalmente naquele boom que a gente teve ali talvez após a crise de 2008, 2010, né? O setor acelerou, subiu muito, mas também ficou com um estoque gigante ali 2012, 2013, e o setor entrou em recessão, mas as empresas muito estocadas, né? Então, para quem lembra do setor também, concordo, Felipe, que essa arte, né, de fazer essa gestão aí desse estoque é super importante. Então, tiveram empresas ali que chegaram a quebrar, o próximo disso, né, da falência, por conta dessa má gestão. Começou, vamos expandir para o Brasil inteiro, vamos lançar aqui, esse ano lançamos 1 bi, outro ano 5 bi, outro ano 10 bi, né? Muita gente viu que é melhor fazer aquilo que sabe fazer, né? E na velocidade que sabe fazer. Exatamente, Marcos Saravalli. E só rapidinho aqui para encerrar, né? A gente falou que hoje cedo o presidente Lula lançou, né, o Minha Casa Minha Vida, né? Fez novamente, assinou lá, promulgou novamente o Minha Casa Minha Vida e várias faixas. Muitas empresas acabam se segurando também, né, e aproveitando essas oportunidades do Minha Casa Minha Vida para lançar mais, para vender mais e tudo mais. Agora, a presidente da Caixa, ela descartou Minha Casa Minha Vida para a classe média nesse ano, né? Ela falou que os recursos do FGTS não são suficientes para viabilizar essa medida em 2023, mas talvez para o ano que vem isso possa acontecer. Mas muitas empresas, principalmente que atendem a uma classe mais baixa, estavam monitorando esse lançamento do programa, Saravalli, para tentar também, né, melhorar seus números, melhorar suas vendas e capturar um pouco desses incentivos do Minha Casa Minha Vida para si, né? Teoricamente, até no passado, várias empresas e várias empresas listadas e os analistas compraram muito esse call, né, no sentido assim, empresas do setor focadas, né, com uma presença muito grande no Minha Casa Minha Vida, tendem a ser mais resilientes. Tá? O que é isso que o analista está querendo dizer? Independente se a economia está crescendo muito ou entrar em recessão, você vai ter um financiamento ali para garantir aquelas obras, aquela receita, aquele faturamento. Então, trouxe, de certa forma, para o acionista em bolsa de algumas empresas listadas, acho que um caso bastante conhecido aqui é MRV, mas temos outras operadoras nesse segmento aqui no listado em bolsa, esse tom de previsibilidade, né? Ou seja, eu tenho um segmento que é deficitário, ou seja, se você jogar a oferta, vai ter tomador, você tem crédito disponível para esse mercado, independente se o Brasil está crescendo ou não, né? É diferente de Cyrela, Zetec, que depende um pouquinho do ânimo da economia, do PIB, e acabou sendo um setor mais previsível, de certa forma mais seguro, né? Então talvez o mercado esteja revendo o que foi, né, a fortaleza desse setor e tentando reprecificar. De novo, aí você tem que diminuir um pouco o beta dessas ações e acaba trazendo, de certa forma, mais valuation, né, mais valor presente, ou seja, as ações têm que subir, se valorizar, né? Não sei se o mercado vai ler com a mesma força, mesma intensidade, mesma previsibilidade como teve no passado, mas é uma das características, o mercado muito ansioso. Isso desde as eleições, né? É o famoso kit Lula, né, que a gente falava ao longo das eleições, né, e agora sendo implementado e o mercado tentando identificar quais ações que podem ser beneficiadas com esses novos pacotes, né? Perfeito, Marcos Saravalli. Falamos aqui de todos os assuntos que movimentam o mercado financeiro nessa quinta-feira e nosso tempo já está se esgotando, então 30 segundos para as considerações finais para a gente se despedir aí da audiência. 30 segundos, pessoal, vou só fazer uma última provocação, mas agora eu vou arrumar briga amizades, com ninguém. amizades. Então tá bom. Pessoal, vocês não perceberam, mas o petróleo já voltou para $80, né? Devagarzinho, a gente vê PetroRio ali já saindo ali do patamar que estava estacionado, querendo ganhar força, mas não todas as ações.
Então vamos voltar a olhar também com atenção o setor de petróleo, né? O petróleo já foi e as ações ainda não. A última provocação de hoje, pessoal, a gente se vê por aqui amanhã. Valeu, Saravalli. Nos vemos amanhã. Amanhã, sexta-feira, sextaremos a partir de amanhã. Você que esteve com a gente, muito obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. A gente volta amanhã a partir das 2h30 da tarde aqui com o nosso BMC Market. Você fica agora com o closing, fechando o mercado, e a gente volta amanhã. Forte abraço, tchau, tchau. O que impacta a economia e o mercado global. Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor.